Se você quer começar a criar conteúdo hoje, mas se sente perdido, sem saber para onde ir, qual formato usar, o que falar ou até mesmo como se posicionar, fica aqui comigo até o final que esse vídeo é para você. Talvez você já tenha tentado criar conteúdo, postou alguma coisa, mas sentiu que não te trouxe nenhum resultado. Ou talvez você ainda nem começou porque acha que precisa estar 100% preparado antes de dar o primeiro passo. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que conteúdo não é nenhum bicho de 7 cabeças para você ter medo dele. Criar conteúdo não é mais sobre falar qualquer coisa, fazer dancinha ou até mesmo criar um viral do nada. Hoje, se você tiver uma estratégia simples, mas bem feita, você consegue crescer, construir audiência e o mais importante, colocar dinheiro no seu bolso. Mesmo com poucos seguidores e começando do zero. Então nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que eu faria se fosse começar a criar conteúdo hoje do absoluto zero. Sem seguidor, sem estrutura e sem grana. Tudo o que eu vou te mostrar aqui é baseado em experiência real, que a gente usa aqui com os nossos clientes e que tem funcionado para marcas pequenas ganharem destaque na internet. Eu me chamo Juan e ajudo pessoas como você a criar conteúdo com estratégia e posicionar a sua marca da forma correta na internet. Então já me dá uma moral aí e me segue aqui que o conteúdo de hoje vai te ajudar e muito. A primeira coisa que eu faria se estivesse começando do zero hoje é começar pelo público e não pelo conteúdo. O principal erro de quem está começando é sair postando sem saber para quem ele está falando. Se você quer criar conteúdo que realmente gera conexão com o seu público, gera autoridade e te dá resultado, você precisa ter bem definido o seu público-alvo. Não adianta tentar falar com todo mundo. Você precisa escolher um único público e se comunicar diretamente com ele. Uma ideia de público, por exemplo, mulheres que se sentem travadas na sua carreira, freelas que vivem de indicação e não conseguem crescer, criadores que não sabem como transformar a audiência em dinheiro. Quanto mais específico for o seu público, mais rápido você consegue criar conexão. A segunda coisa que eu faria é esquecer a tal superprodução e o perfeccionismo que muitas pessoas procuram. Se eu tivesse que escolher, por exemplo, só um formato para eu começar hoje, eu escolheria 100% os vídeos curtos. Aqueles vídeos ali de até 3 minutos, no máximo, 1 minuto já é o suficiente, e que eu consigo gravar só com o meu celular e com foco em gerar um valor rápido para as pessoas. Esse é o formato que mais funciona para quem está começando. É barato, é fácil de produzir, e você consegue reaproveitar o mesmo conteúdo em todas as plataformas, como por exemplo, Reels, Shorts, TikTok e qualquer outra plataforma que tenha vídeo. Você consegue reaproveitar e alcançar mais pessoas. E o principal, larga o tal perfeccionismo de lado. Por muito tempo eu mesmo pensei que quanto eu tivesse um celular bom, eu conseguiria gravar mais conteúdos. Quando eu consegui de fato ter um bom celular, eu pensava, ah não, quando eu tiver uma boa câmera, aí sim eu vou conseguir gravar mais conteúdos e bons conteúdos. E sendo bem sincero, eu sempre esperei o próximo passo para me sentir mais preparado. E na real, isso só me atrasou e eu acabava sem gravar nada. O perfeccionismo é o maior inimigo da criação de conteúdo, principalmente se você começa a se comparar com outros criadores. Faz o seu, do seu jeito, no seu tempo, faz como dá, mas faça. Você não precisa de um cenário perfeito. Você precisa de uma mensagem clara e uma entrega objetiva para o seu público. Além disso, o que mais vai te ajudar nessa jornada é ter um planejamento simples e constante. Você não precisa se matar de gravar e postar todos os dias. Você precisa de uma frequência clara e que seja o suficiente para não fazer você desistir, principalmente nesse começo. Como por exemplo, você pode começar postando 2 vezes na semana, de preferência no mesmo dia e no mesmo horário. E depois que isso virar um hábito já para você, você vai aumentando essa frequência. E os temas de conteúdo que eu usaria para começar do zero, principalmente, seria pegar as dúvidas reais que o meu público tem, o que as pessoas mais perguntam para mim. E para descobrir isso, eu poderia analisar os meus concorrentes, eu poderia ver vídeos no YouTube, comentários de conteúdos, fóruns, qualquer lugar onde as pessoas possam fazer perguntas relacionadas ao seu nicho, vai te ajudar a descobrir essas questões. Outro exemplo é o que travam elas. Aqui no meu caso, o que está travando você é começar a criar conteúdo. E aí você pode se aprofundar nos temas, como por exemplo, o que o meu público quer viver, onde ele gostaria de estar, quais as maiores dificuldades que o meu público tem, quais são os sonhos dele, quais são as dores e o objetivo que ele tem. E assim você vai tendo um repertório infinito de conteúdos que você pode criar, só analisando o seu público e o comportamento dele. E com isso, você consegue criar um conteúdo certeiro,
que é o tipo de conteúdo que vai comunicar diretamente com o seu público. É só você analisar esses pontos que eu te falei e criar, não tem segredo nenhum. Um exemplo de bons conteúdos que eu criaria baseado nas dúvidas do meu público seria, por exemplo, como eu posso vender mais mesmo sem ter autoridade, por que ninguém interage com o meu conteúdo, mesmo eu postando sempre, como me posicionar se eu ainda sou iniciante, mas eu só sei disso porque eu analiso as questões do meu público, seja através de vídeos no YouTube, seja através de comentários nos posts do Instagram, do YouTube. Quanto mais você responde a essas dores do seu público, mais eles veem você como uma autoridade. Outra coisa que eu faria se estivesse começando hoje é estimular o engajamento para fazer com que o meu conteúdo seja visto cada vez por mais pessoas. E no final de cada vídeo eu faria uma CTA direta. Nada de curte, compartilha, nada de coisa genérica. Quanto menos cara de CTA tiver, mais o seu público tende a engajar com o seu conteúdo. Eu diria, por exemplo, no final de um conteúdo meu, eu poderia colocar: você já passou por isso, para poder me conectar com o meu público? Ou então, me conta aqui nos comentários o que você faria se, e coloca a pessoa no mesmo contexto que eu. Outro exemplo é: se esse conteúdo fez sentido para você, aí eu peço para ela compartilhar, eu peço para ela salvar, para ela não esquecer esse conteúdo. E o mais importante, responderia todos os comentários e todas as mensagens, que é algo que as pessoas ainda não dão tanto valor. Até porque, se a pessoa parou para engajar no seu conteúdo, escrever algo sobre ele, ou te mandar uma mensagem que seja, as redes sociais vão entender que aquela é uma pessoa que gosta de você e do seu conteúdo, e vai entregar ainda mais o seu conteúdo para ela como uma prioridade, por exemplo. E se você não cria essa conexão com o seu público, ele vai interagindo cada vez menos até se esquecer de você e do seu conteúdo. E uma das principais estratégias que eu faria, se não a principal, é reaproveitar o mesmo conteúdo e transformar ele em vários outros conteúdos. Vamos supor que você gravou um vídeo como esse daqui, com 10, 15 minutos, e daqui, se eu quisesse, eu conseguiria tirar 4, 5 cortes para postar nos Reels, nos Shorts, TikTok, e aproveitar esse mesmo conteúdo em outras plataformas. Dá para transformar também esse conteúdo aqui em um carrossel, por exemplo. E aí você começa a aparecer mais, sem precisar criar tudo sempre do zero. E outra estratégia poderosa que a gente sempre usa aqui é destrinchar um único assunto em vários outros conteúdos. Vamos pegar de exemplo aqui o assunto de um conteúdo de emagrecimento, que poderia ser: como eu fiz para perder 5 quilos em 30 dias sem deixar de comer o que eu gosto. Eu poderia, por exemplo, transformar esse mesmo conteúdo em infinitos conteúdos só com a estratégia que a gente usa, que é a estratégia de como, quando, maneiras, números e se eu. Essa estratégia funciona mais ou menos assim. Com o conteúdo principal criado, eu vou dividir ele em cada tipo diferente de comunicação. E ficaria mais ou menos assim: com o conteúdo principal, que é como eu fiz para perder 5 quilos em 30 dias sem deixar de comer o que eu gosto, as variações que eu poderia usar seriam: quando eu percebi que precisava perder 5 quilos, foi isso que eu fiz. 3 maneiras de perder 5 quilos em 30 dias sem deixar de comer o que eu gosto. Essa foi a única maneira que eu consegui perder 5 quilos em 30 dias. Se eu precisasse perder 5 quilos em 30 dias, eu faria isso. E só com essa estratégia você consegue ter ideias de conteúdos infinitos. E eu gosto de ir brincando com as variações desse mesmo assunto, e isso acaba até me dando ideias de outros tipos de conteúdos que eu posso criar. Então, aqui a gente poderia até fazer um infoproduto relacionado a como perder 5 quilos em 30 dias sem deixar de comer o que gosta. Eu poderia transformar esse conteúdo em um Reels, carrossel, vídeo para o YouTube e fazer muita coisa a partir de um único tema principal. Você não tem noção do quanto essa estratégia pode otimizar o seu tempo e o quanto você consegue criar em massa só com essa estratégia. E convenhamos, só essa dica aqui já vale o seu like e a sua inscrição no canal, né? Isso aqui que eu te passei é a estratégia interna que a gente usa aqui e dá muito certo para todos os nossos clientes. Outra coisa importante que eu faria se eu estivesse começando hoje é definir uma identidade, mesmo que fosse simples. Mesmo começando pequeno, você já pode ter uma identidade leve, que passa confiança e que comunique com o seu público. Escolha ali no máximo 2 cores para a sua logo, uma fonte que seja fácil de ler mesmo quando a sua logo estiver pequena, um tipo de enquadramento para os seus vídeos, um jeito de começar os seus vídeos. Vai sempre no simples que vai funcionar. Esse padrão nos seus conteúdos cria familiaridade. E um padrão é o primeiro passo para você ser lembrado. Outra coisa é analisar o que funciona e vai melhorando isso com o tempo. Você não precisa se preocupar em acertar tudo de primeira.
mas precisa olhar os dados que o seu conteúdo te dá. Qual vídeo reteve o público por mais tempo? Qual post deu mais comentário? Qual tema gerou mais mensagens no meu direct? Analisa cada um, busque entender o porquê cada um teve o resultado que teve. E com essas métricas você ajusta, refina, repete o que funciona e larga a mão do que não te trouxe resultado. Porque crescer é isso, consistência, ajuste e não um conteúdo perfeito desde o começo. E o ponto mais importante para começar hoje é começar mesmo sem estar pronto. Se você ficar esperando o momento ideal, o equipamento ideal, o cenário perfeito, você nunca vai começar. Eu sei disso porque há muito tempo eu me enganava esperando o momento ideal. E até hoje, esse momento ideal ainda não chegou. Começa com o que você tem, com o que você sabe agora e vai aprendendo no caminho. Vai melhorando com a prática, vai ganhando confiança aos poucos. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser real, estratégico e manter a constância. E essas imperfeições nos seus primeiros conteúdos, principalmente, vai gerando uma identificação com o seu público, até porque ninguém é perfeito. E criar conteúdo não é sobre só fazer volume, é sobre criar valor para outras pessoas. Não é sobre você estar em todos os lugares sempre, é sobre você ser relevante onde você escolheu aparecer, no nicho que você escolheu. E se você fizer isso com a direção e estratégia correta, mesmo começando do zero, você consegue crescer, atrair gente certa e construir algo que te dará algum retorno no futuro. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e manda para aquela pessoa que está empacado tentando começar no digital. E se quiser me ajudar a construir a sua marca com posicionamento claro e conteúdo estratégico, clica aqui no primeiro link da descrição e me chama lá no Instagram que eu vou te ajudar.